Capítulo 4. Liberdade. Valência era uma cidade medieval de ruas tortuosas e enlameadas, dominada por uma cidadela construída para proteger o Vale do Ródano e cercada por fortificações projetadas pelo célebre engenheiro Vauban. Parte significativa da população, de cerca de 5.000 pessoas, morava em algum dos 14 conventos, abadias e priorados. Napoleone chegou em 3 de novembro de 1785 e se abrigou num café pertencente a Claudine Marie Bou, uma alegre e culta solteirona de 42 anos que lavava as roupas dele e atendia às suas necessidades. Ele comia com os outros oficiais no Auberge de Trois-Pigeons, ali perto. O segundo-tenente Napoleone de Bonaparte, como seu nome estava registrado, foi colocado no comando de uma companhia de bombardeiros com morteiros e obuses. Ele jamais havia manejado uma peça de artilharia e agora se familiarizava com os aspectos práticos do armamento durante os frequentes exercícios em um campo de treinamento próximo à cidade. Também teve de se acostumar com as obras dos fundadores da moderna artilharia francesa, os generais Guy Breval e Gilbert, fazer mais cursos avançados em matemática, trigonometria e geografia, e aprender a desenhar mapas e plantas. O regimento de La Fère era um dos mais profissionais no exército francês. Seus oficiais eram uma família bastante unida, sem qualquer traço do esnobismo que Napoleone encontrara até então. Seus amigos de mesa incluíam de Mazy e outro colega de Brienne, Belle de Bussy, que tinha encontrado pouco antes para o regimento, e 2 novos companheiros que teriam carreiras distintas, Jean-Ambroise de la Bourrissière e Jean-Joseph Sorbier. O comandante da companhia de Napoleone era um homem gentil que se tornou seu amigo e o convidou para ficar em sua casa de campo. Os oficiais do regimento eram bem recebidos pela pequena nobreza local, e Napoleone teve aulas de dança para possibilitar que participasse de eventos sociais. Ele seguiria sendo um dançarino desprovido de graciosidade. Tornou-se amigo de 2 senhoras inglesas que viviam ali perto e era convidado com frequência ao château de uma certa Madame du Colombier, a uns 12 quilômetros da cidade. Flertou com sua filha Caroline, que descreveria como amie de cœur, amiga do coração. Não poderia haver nada mais inocente, ele lembraria. Eles organizavam encontros secretos em que, abre aspas, nosso maior prazer era comer cereja juntos, fecha aspas. Ele ainda não tinha 17 anos e passara os últimos 8 enclausurado numa instituição só para homens. Por isso, suas primeiras agitações emocionais foram confusas. Há indícios de que tenha tido um relacionamento afetuoso com uma outra moça, uma certa senhorita Louberry de Saint-Germain, mas é provável que também aqui não tenha ocorrido grande coisa. Ele era de uma pureza moral muito rara entre rapazes, lembraria de Mazy, acrescentando que Napoleone era incapaz de entender como alguém podia se deixar dominar pelo que sentia por uma mulher. Napoleone conseguiu satisfazer as necessidades de sua mente, não só as do coração, uma vez que era um convidado bem-vindo na casa de Monseigneur de Tardivon, abade de Saint-Ruf, a quem o bispo Marpeuf enviara uma carta de recomendação. Tardivon, amigo do renomado autor anticolonialista Abade Raynal, era a principal fonte de luz da vida intelectual de Valência, e as reuniões em sua casa deram a Napoleone uma oportunidade para ampliar seus pontos de vista
e, pela primeira vez na vida, tomar parte de discussões intelectuais. Ele capturou o espírito do tempo e começou a questionar a sabedoria recebida até então e a reavaliar o mundo à sua volta. De acordo com um de seus colegas de oficialato, ele se tornou uma pessoa insuportavelmente volúvel. Havia uma livraria que também funcionava como sala de leitura perto de seu alojamento, e ao se inscrever lá, teve acesso a livros que não teria como comprar. Ele lia com velocidade, ocasionalmente entendendo errado alguns textos, e o fazia erraticamente. Das obras de Voltaire, leu alguns dos textos menos influentes. Leu pouco de Diderot, menos Montesquieu, e de Raynal, somente as passagens que tinham relação com a Córcega. Dada a sua imaturidade emocional e sexual, não é de surpreender que tenha ficado horrorizado com Sade, mas que tenha adorado a sentimentalidade sincera de A Nova Heloísa, de Rousseau, e de Paulo e Virgínia, de Bernardin de Saint-Pierre. Como a maior parte dos jovens ambiciosos da época, Napoleone começou a se ver como um homem de letras. Com a França em paz, a literatura oferecia uma bem-vinda distração, além de uma oportunidade para brilhar, como outro oficial de artilharia, Choderlos de Laclos, demonstrara com a publicação, 4 anos antes, de As Ligações Perigosas. Para Napoleone, era um modo de formular pontos de vista e, mais importante, um canalizador para seus sentimentos em relação à ilha natal e à sua própria identidade. O primeiro ensaio dele a sobreviver, escrito em abril de 1786, é um breve esboço sobre a história da Córcega. Mal haviam se passado 10 dias e ele produziu um breve ensaio sobre suicídio, um texto empolado, cheio de autopiedade e drama. Abre aspas, sempre solitário, embora cercado de gente. Fecha aspas. Ele prefere ir para casa e se comprazer com sua melancolia. Ele se pergunta se não deveria pôr fim à própria vida, já que não consegue ver nenhum propósito para si neste mundo. Abre aspas. Uma vez que devo morrer algum dia, não daria na mesma me suicidar? Fecha aspas. Pergunta retoricamente. O que se vê por trás da verborragia é a infelicidade por ter passado recentemente por infortúnios que fizeram com que a vida não lhe oferecesse nenhum prazer e uma sensação de repulsa pela mediocridade e corrupção das pessoas que o levou a desprezar a sociedade na qual é obrigado a viver. Se isso é uma resposta a alguma rejeição amorosa ou a algum snobismo social, ou se é apenas uma explosão de angústia adolescente, só é possível especular. Não é a expressão de um mal-estar mais profundo. Menos de uma semana depois, em 9 de maio, ele escreveu uma apaixonada defesa de Rousseau contra as críticas dirigidas a ele pelo pastor Antoine-Jacques Roustan. As obras de Rousseau exerceram profunda influência no desenvolvimento emocional de Napoleone, e embora tenha mudado de ideia e mais tarde passasse a zombar do sentimentalismo do autor, jamais se livrou de sua influência. Com Carlo morto, Napoleone se tornou o homem da família na França, e agora era responsabilidade dele obter vagas em diversas instituições para seus irmãos e peticionar em nome dos interesses da família. A situação não era boa. Salines tinha sido apenas parcialmente drenada durante a vida de Carlo, e como apenas uma fração das amoreiras foi plantada, o governo decidiu que não iria mais investir no projeto. Por outro lado, os Bonaparte tinham vencido o processo relativo à herança dos Odoni e conquistado o direito à propriedade de Les Milelles como indenização. Era uma bela propriedade com uma pequena casa e bosques de oliveiras perto de Ajaccio.
Porém, o tio-avô de Napoleone, Luciano, estava doente e incapacitado, e Giuseppe estava se revelando incapaz de lidar com questões práticas. Aos 17 anos, Napoleone foi obrigado a assumir a administração dos negócios da família. Requereu uma licença e, em 15 de setembro de 1786, estava de volta a Ajaccio. Via a Córcega pela primeira vez depois de uma ausência de 7 anos e 9 meses. Saíra de lá criança e voltava como jovem adulto. Pela primeira vez, encontrou 4 de seus irmãos: Louis, de 8 anos, Maria Paulina, de 6, Maria Nunziata, de 3 e Jerônimo, de apenas 2 anos. Teve dificuldades até mesmo em se comunicar com eles, já que tinha deixado de falar o italiano da Córcega durante o período passado fora. Luciano havia renunciado a seu posto de arquidiácono, que foi assumido pelo tio de Napoleone, Giuseppe Fesci, mas tinha algum dinheiro, o que lhe dava algum peso nos negócios da família, e foi com Fesci e Giuseppe que assumiu o controle. Napoleone requereu uma extensão de sua licença e se ocupou da colheita, das propriedades da família e de outras questões práticas. Durante esse tempo, pôde conhecer sua família. Não apenas a mãe, que tinha visto apenas uma vez brevemente desde os 9 anos, como também os irmãos e a extensa rede de primos, tios e tias. Revisitou sua ama de leite, que havia cuidado dele quando ainda era pequeno, e passou bastante tempo com o adoentado Luciano, que ele adorava. Desenvolveu uma relação com o irmão Giuseppe, que se lembraria com ternura das longas caminhadas que os dois faziam pela costa, sentindo o cheiro das flores de mirto e laranjeira, às vezes voltando para casa só depois de escurecer. Napoleone explorou a ilha e tentou conhecer seu povo e suas tradições, das quais tinha apenas memórias da infância. Foi surpreendido por aspectos primitivos da vida corsa que não causaram impressão na infância, mas se convenceu de que os habitantes da ilha eram bons selvagens, cujos vícios eram consequência da ocupação francesa. Levara um baú cheio de livros que sem dúvida lhe deram suporte e ofereceram argumentos morais e emocionais para construir uma visão adequada da Córcega. Napoleone passou quase um ano na ilha e só partiu em 12 de setembro de 1787. Não retornou ao seu regimento, partindo para Paris, onde esperava obter o pagamento de 3.000 libras, ainda devidas pelo subsídio de Salines. Era uma soma considerável, comparável a 3 anos de seu salário como tenente. Quando chegou à capital, visitou ministros e gente influente, o que provavelmente incluía Lomaine de Brienne, agora ministro das Finanças. Ele se empenhou bastante para obter uma vaga no seminário de Aix para seu irmão Lucian. Além de ser um forasteiro sem dinheiro numa cidade em que a riqueza e o privilégio da aristocracia estavam à mostra, Napoleone só pôde ter visto agravadas as suas inibições de subalterno social pela necessidade de implorar pelo favor alheio. Quando não estava fazendo requerimentos a ministros, Napoleone estava lendo, tomando notas e escrevendo esboços de ensaios que demonstram uma atitude crítica em relação ao sistema político. Num deles, afirma que, embora Alexandre o Grande, Carlos Magno, Maquiavel e outros, sem dúvida tenham sido homens de enorme estatura, eram movidos pelo desejo de ganhar a aclamação pública, o que tornava Leônidas, que decidiu perder a vida pelo país na Batalha das Termópilas, superior a eles, um juízo de valor tipicamente romântico que demonstrava a influência de Rousseau e uma tendência à rejeição das coisas práticas.
Isso não era muito compatível com os instintos de Napoleone, caso se creia em seu irmão Giuseppe. Ele lembraria que, durante um dos passeios dos dois na Córcega, Napoleone expressou seu desejo de realizar algum ato grandioso e nobre que fosse reconhecido pela posteridade e que pudesse, depois de morto, testemunhar uma representação desse ato e, abre aspas, ver o que um poeta como o grande Corneille me faria sentir, pensar e dizer, fecha aspas. Essa transferência do desejo por reconhecimento, normal em qualquer adolescente, sugere uma falta de inclinação ou talvez de habilidade para lidar com o mundo à sua volta. Uma combinação de falta de jeito e desdém certamente marcava sua atitude em relação ao sexo. Na noite de 21 de dezembro, foi assistir a uma peça e, ao sair do teatro, caminhou pelo Palais Royal, residência em Paris do ramo Orléans da família real. O palácio tinha grandes jardins nos fundos, flanqueados por arcadas com lojas, cafés e pequenas casas em que prostitutas exerciam seu ofício. As de nível mais elevado sentavam à janela, acenando para quem passava. As que estavam num degrau abaixo se sentavam nos cafés, e as mais baratas vagavam sob a colunata ou pelas avenidas do jardim. Na manhã seguinte, Napoleone descreveu o que aconteceu como se estivesse relatando um experimento científico. Abre aspas. Minha alma, agitada pelos vigorosos sentimentos que lhe são naturais, me levou a suportar o frio com indiferença. Escreveu. Mas quando minha imaginação esfriou, comecei a sentir os rigores da estação e passei para as arcadas. Fecha aspas. Ali uma moça chamou sua atenção. Embora fosse evidente que se tratava de uma prostituta, ela não agia do jeito desavergonhado das outras e devolveu seu olhar com modéstia. Abre aspas. A timidez dela me encorajou e falei com ela. Eu, que mais de uma vez senti horror pelas mulheres como ela, e que sempre me senti maculado pelo mero olhar de uma delas. Fecha aspas. No relato, ele deixa claro que estava procurando alguém, abre aspas, que pudesse ser útil para as observações que eu desejava fazer. Fecha aspas. Admite que tentativas prévias de se encontrar com prostitutas não tinham sido coroadas de sucesso, o que pode parecer estranho, já que um jovem oficial normalmente não teria dificuldades para fazer uma transação desse tipo no Palais Royal. O relato da conversa entre os dois ajuda a entender o porquê. Ele começou perguntando como ela havia chegado à condição atual, o que não demonstrava tato nem levava a lugar algum. E depois dessa conversa animada, foi ela quem sugeriu que eles fossem para a casa dele, tendo ainda que ouvi-lo perguntar para quê. Abre aspas. Bom, nós podíamos aquecer um ao outro, e você podia satisfazer suas fantasias. Fecha aspas. Ela respondeu. O relatório clínico não informa se a experiência foi agradável ou não. Em 1º de dezembro, tendo conseguido uma extensão de 6 meses em sua licença, Napoleone partiu uma vez mais para a Córcega. Seus esforços em Paris foram infrutíferos, o que apenas contribuiu com o desencantamento que sentia com uma situação que parecia excluir a ele e a sua terra natal, cuja submissão ele estava começando a considerar uma ofensa pessoal. Uma visão de uma nação nobre, oprimida por uma França má e corrompida, se encaixava bem com a sensação de que ele e sua família estavam sendo contrariados, ou no mínimo desrespeitados, pelo regime de Paris. Passou os 4 meses e meio seguintes na Córcega, e só em 14 de junho de 1788 voltou a encontrar seu regimento
agora estacionado em Auxonne, depois de uma ausência de 21 meses. Isso não era incomum, já que em tempos de paz, oficiais tinham permissão para se ausentar por longos períodos. Auxonne era uma cidade fortificada no rio Saône, com uma escola de artilharia sob o comando do tenente-general Barão Jean-Pierre Dutheil, de 66 anos, um comandante esperto e inovador que era exigente com seus homens, criando desafios que modificavam suas rotinas. Dutheil gostou imediatamente de Napoleone. Deu a ele a tarefa de planejar e construir fortificações, o que envolvia cálculos de poder de fogo, resistência e balística, seguidos de 10 dias de trabalho físico, com Napoleone comandando 200 homens com picaretas e pás. Abre aspas. Essa extraordinária mostra de confiança fez com que eu fosse mal visto pelos capitães, que afirmavam ser um insulto para eles o fato de um mero tenente estar encarregado de uma tarefa tão importante e que, se houvesse mais de 50 homens envolvidos, alguém da patente deles deveria estar no comando. Fecha aspas. Ele escreveu a Joseph Fesch em 29 de agosto. No entanto, ele pacificou os capitães e chegou mesmo a conquistar a amizade deles. Por considerarem que Napoleone era um intelectual, atribuíram a ele o projeto da calote, um código regimental de conduta. Ele se colocou à altura do desafio e produziu um documento que era ao mesmo tempo razoável e idealista, muito próximo do espírito de Rousseau, que poderia ter sido a constituição de uma ditadura popular. Seus ensaios e anotações deixam claro que ele já era um republicano, tendo, como Rousseau, chegado à conclusão que os sistemas existentes de governo eram absurdos e que os reis não tinham o direito de governar. Na introdução daquilo que deveria ser uma dissertação sobre a autoridade real, afirmava que essa autoridade era integralmente usurpada, uma vez que a soberania residia no povo, acrescentando que pouquíssimos reis não mereceram ser destronados. Adotou também a tese de Rousseau, segundo a qual a religião era destrutiva, uma vez que competia com o Estado ao prometer a felicidade em outro mundo, quando cabia ao Estado fornecer às pessoas os meios para obtê-la neste. Ele continuava lendo, anotando e comentando sobre temas tão variados quanto história antiga e moderna, geografia, sistemas fiscais de diferentes estados, o papel da artilharia e da balística, filosofia grega, cultura árabe, biologia, história natural, a possibilidade de abrir um canal no Istmo de Suez e muito mais. Naquele verão, leu Clarissa, de Richardson, e Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, e ele próprio escreveu Le Conte de C., uma novela gótica sobre uma conspiração imaginária contra Carlos I, em que há fantasmas, sangue e adagas, e Le Masque Prophète, um texto curto ambientado no mundo árabe, uma espécie de parábola sobre ditaduras. As tramas são melodramáticas. A prosa coalhada de adjetivos e metáforas, sem falar nos erros de grafia e na caracterização inexistente. Auxonne ficava numa região pantanosa e nublada das planícies da Borgonha, e Napoleone achava que foram as emanações insalubres vindas dos fossos fora das muralhas que o puseram de cama com febre naquele outono, mas pode ter sido também parte de seu estilo de vida. Ele estava economizando em alimentação para poder mandar dinheiro para sua mãe. Vivia aquartelado num pequeno quarto com uma cama, uma mesa, 6 cadeiras de palha e uma poltrona. Comia com os outros oficiais,
Mas, embora o alojamento fosse gratuito, continuava recebendo o salário de segundo-tenente, por isso precisava tomar cuidado. Mas sua vida nesse período também tinha um elemento maníaco. Abre aspas. Não tenho outro recurso aqui senão trabalhar, escreveu para seu tio-avô, Luciano, em março de 1789. Só me troco uma vez por semana. Durmo muito pouco desde minha doença. É inacreditável. Vou deitar às 10 e acordo às 4 da manhã. Só faço uma refeição e ceio às 3. Vem bem a calhar para a minha saúde. Fecha aspas. Mantinha as cortinas cerradas para ajudar a se concentrar. Na verdade, ele saía, pois, como explicava com orgulho na mesma carta, abre aspas, adquiri uma boa reputação nesta pequena cidade com meus discursos em várias ocasiões. Fecha aspas. A monarquia francesa estava virtualmente falida, e como último recurso para obter dinheiro, o rei convocou os Estados Gerais. Como esse corpo, que representava o clero, a nobreza e o terceiro estado, não nobre, não era convocado havia quase 200 anos, isso abriu uma caixa de Pandora de questões sobre a natureza do governo. No país inteiro, pessoas de todo tipo davam suas opiniões e propunham soluções para a crise política. Isso veio acompanhado de uma agitação popular, e em 1º de abril, Napoleão foi enviado para a cidade de Surrey, com 100 homens, para debelar rebeliões. O espírito rebelde inspirou mau comportamento, e um dia ele foi enviado para o monastério de Citeaux para reprimir um motim iniciado pelos monges. Depois do jantar, um abade agradecido lhe serviu um vinho delicioso de Clos Vougeot na adega do monastério, que os monges tinham tentado invadir. Em uma carta para Letícia, descreveu o suntuoso jantar de Páscoa que recebeu de um nobre local. Abre aspas. Mas eu preferia estar comendo ravioli ou lasanha em Ajaccio. Fecha aspas. Concluiu. Estava de bom humor. Recuperara a saúde. O clima era glorioso e ele se banhava na Saône. Certa vez teve câimbras e quase se afogou. Abre aspas. Meu amigo, se meu coração fosse suscetível ao amor, que momento favorável este seria. Fete em toda parte, tratado com um respeito que você não tem como imaginar. Fecha aspas. Escreveu para Giuseppe, se gabando de que as mais belas mulheres sentem prazer na companhia deles. Como a maior parte de sua geração, estava entusiasmado com os eventos políticos. Abre aspas. Este ano anuncia o início de coisas que serão muito bem-vindas por todos aqueles que raciocinam bem, escreveu em junho de Auxonne para Gilbega, o homem que atuou como seu padrinho. E depois de tantos séculos de barbárie feudal e de escravidão política, é maravilhoso ver a palavra liberdade inflamar corações que pareciam corrompidos pela luxúria, pela fraqueza e pelas artes. Fecha aspas. Mas isso faz surgir questões mais próximas de sua casa. Abre aspas. Enquanto a França renasce, o que será de nós, pobres corsos? Fecha aspas. Ele perguntava. O momento parecia adequado para que acertasse um golpe em nome de sua ilha-nação, publicando uma história da Córcega, porém achava que precisava do apoio, ou pelo menos do aval, de Paoli. Por isso, Napoleão escreveu para ele em seu exílio em Londres. Abre aspas. Nasci quando a pátria estava perecendo. Escreveu. Meus olhos se abriram e logo tiveram a odiosa visão de 30.000 franceses que haviam sido vomitados em nossas praias, afogarem o trono de nossa liberdade em rios de sangue. Os gritos dos moribundos, os gemidos dos oprimidos
As lágrimas de desespero cercaram meu berço desde o momento em que nasci. Fecha aspas. Há certa dúvida quanto à autenticidade desta carta, já que a original jamais foi encontrada e não há vestígios de uma resposta de Paoli. Mas seria estranho que alguém forjasse o documento tendo em vista a carreira posterior de Napoleone. E o estilo melodramático combina com seus escritos da mesma época, principalmente sua Nouvelle Corse. Trata-se de uma confusa diatribe contra os franceses, representados como cruéis e corruptos, com uma trama derivada de Robinson Crusoe e Paulo e Virgínia, sinistra e violenta, a ponto de ser incoerente, escrita com uma quantidade pornográfica de sangue, estupro e mutilação, pontuada por arroubos de sentimentalismo. A história que ele vinha planejando nos últimos anos estava finalmente tomando forma nas Lettres sur la Corse, um relato emocional dos eventos que vai até o início do século XVIII, que antropomorfiza a nação corsa à moda do dia. Quando as primeiras 2 cartas foram concluídas, ele as mandou para seu antigo professor de francês em Brienne, o abade Dupuy, pedindo que ele as editasse. Além de reescrever passagens inteiras, Dupuy deu um veredito humilhante, sugerindo nos termos mais educados que ele eliminasse todo o conteúdo metafísico. Em 15 de julho, Napoleone estava escrevendo para o tio quando 2 colegas oficiais entraram no quarto com as notícias que tinham recebido de Paris sobre um motim que saíra de controle e sobre a turba ter tomado a Bastilha. Independentemente de quais fossem seus sentimentos em relação à monarquia, ele ficava alarmado com desordens. 4 dias depois, rebeliões eclodiram em Auxonne, e numa carta para Giuseppe, exprimiu desdém pela gentalha e pelo tipo de bandido de fora que tinha vindo pilhar a alfândega e o escritório de coleta de impostos. Ele também não estava impressionado com a atitude de seus próprios homens, que demonstraram relutância em debelar o motim. Na noite de 21 de julho, ele agiu como assistente do general, comandando tropas que atacavam os amotinados. Embora afirme ter posto a situação sob controle depois de um discurso de 45 minutos, o que parece improvável tendo em vista suas habilidades de orador, ele não hesita em dizer que ficou frustrado por não ter tido permissão para atirar na multidão, e seu desdém pela população fica evidente em todo o relato. Apesar de tudo, ficou entusiasmado com os fatos. Abre aspas. Em toda a França, o sangue correu. Escreveu para Giuseppe em 8 de agosto. Porém, em quase toda parte, foi sangue impuro, dos inimigos da liberdade e da nação. Fecha aspas. Seu comandante o colocou à frente de um grupo de oficiais com o objetivo de estudar as possibilidades de disparar bombas caso viessem a ficar sitiados, e ele escreveu seu relatório diligentemente, porém sua cabeça estava longe. Ele havia solicitado uma longa licença na intenção de ir à Córcega e tomar parte no que quer que viesse a ocorrer lá. Tanto seu sentimento quanto suas ambições o impeliam para lá. O ideal da ilha-nação, que nutrira nos últimos anos, acenava para ele, assim como o fato de que podia desempenhar um papel de maior destaque lá do que na França. Em 16 de agosto, seu regimento se amotinou. Os soldados confrontaram seus oficiais, exigindo que entregassem o cofre do regimento, e eles foram obrigados a ceder. Os soldados se embebedaram e tentaram confraternizar com os oficiais, forçando-os a beber com eles. Não há registro do que Napoleone pensou sobre isso, mas não é difícil imaginar. Quando, poucos dias depois, o regimento desfilou para fazer um novo juramento à nação, ao rei e à lei,
Ele provavelmente pensava em outra nação. Sua licença havia sido concedida, e nos primeiros dias de setembro, ele partiu de Auxonne para a Córcega.